Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de reunião clínica. Hoje nós teremos uma apresentação com um tema extremamente relevante para a nossa área de pediatria, que é bronquiolite, em atualizações e mitos. Quem vai fazer essa apresentação é a Ana Cláudia Matti, que é intensivista pediátrica da UTI Pediátrica do Hospital Alvorada, Moema. Relembrando, para quem não conhece o formato ainda da reunião, que nós temos 1 hora no total, né, o apresentador apresenta em torno de 20 a 30 minutos, e o resto do tempo fica para discussão, para considerações e assim por diante. A bronquiolite, na verdade, é um tema super caro para a gente, porque a gente que está acostumado a fazer medicina baseada em evidência, nós vamos discutir um tema com muito poucas evidências. Então, eu também estou curioso para saber como que a Ana Cláudia preparou essa apresentação para a gente poder, enfim, ter uma discussão saudável em relação a isso e eu depois poder ofertar o melhor possível para os nossos pacientes com bronquiolite que internam nas nossas UTIs. Tá? Vou pedir para todo mundo ficar com o microfone mutado aí. Tá? Se quiser aparecer no vídeo não tem problema nenhum, mas deixar o microfone mutado para não ter problema, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Ana Cláudia e depois nós vamos para a discussão. Obrigado a todos. Boa noite, eu sou Ana Cláudia, como o Colette disse, faço parte da equipe da UTI Pediátrica do Hospital Alvorada Moema, e vou falar um pouquinho, foi me dado esse tema, bronquiolite, atualizações e mitos, e vai ser uma apresentação bem curta, que eu vou focar bem nessas atualizações e mitos da bronquiolite. Bronquiolite é um tema muito recorrente na prática do pediatra, do intensivista pediátrico, principalmente nesses meses, né, por conta dessa sazonalidade. E, por mais que seja um tema recorrente, é um tema muito estudado, é um tema muito revisado, como disse o Colette, porque é um tema que não tem-se muito medidas eficazes para reduzir o número de internações, né? Então, nós vemos muitas internações no ano, cerca de 3 a 4 milhões de internações por bronquiolite, e isso é muito caro para os serviços. Foi feito um estudo nos Estados Unidos em 2009, que mostrou um gasto cerca de 1,7 bilhões de dólares no ano com bronquiolite, internações por bronquiolite, né? Então, se estuda muito sobre o tema, se estuda muito o que pode ser feito para reduzir o número de internação. Então, sempre estão atualizando os consensos. Então, a bronquiolite, como vocês sabem, é uma infecção respiratória que acomete o trato respiratório inferior. Ela ocorre uma obliteração dos bronquíolos, né? E essa obliteração é decorrente da necrose, da descamação epitelial. Acho que não está compartilhando a tela, Ana Paula. Não está compartilhando? Mas estava. Por favor. Compartilhando, só que você voltou para o modo de não apresentação. Precisa clicar no modo apresentação. Não saiu, peraí, deixa eu voltar aqui. E agora? Não. Ixi, o que está acontecendo? É só clicar aqui no modo apresentação. A apresentação é justamente o que... Do lado aqui do... Eu vou pôr... Isso aí. Eu vou ter que ser o antigo mesmo, tá? Então, Agora o que eu atualizei não vai aparecer. Eu vou falar do slide que vai ficar faltando. Enfim, então, ocorre uma obliteração, né, dos bronquíolos, por conta decorrente da necrose, da descamação epitelial, além da secreção de muco. Isso vai levar a uma hiperinsuflação pulmonar, as atelectasias e os quadros de sibilância. O principal agente responsável pela bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Deixa eu só ver. Realmente a apresentação antiga. O vírus
respiratório, o sincicial é o responsável mais de 50% dos casos de bronquiolite, mas nós temos outros vírus também muito importantes, o rinovírus, temos o influenza, o metapneumo, parainfluenza, coronavírus, não SARS-CoV, bocavírus e adenovírus. O vírus sincicial, ele é responsável por aquelas bronquiolites mais precoces, com uma sibilância mais transitória. Já o rinovírus, ele causa aquelas sibilâncias mais persistentes. Comparando tempo de internação, bronquiolite por VSR e por rinovírus, viu-se que o tempo de internação por rinovírus é um tempo menor, comparando a internação, né? A faixa etária mais acometida são os menores de 2 anos, principalmente os menores de 1 ano. O diagnóstico da bronquiolite é um diagnóstico clínico, não é necessário a realização de nenhum exame complementar para fazer o diagnóstico, então está contraindicado a realização de raio-x de tórax de forma ambulatorial, exames complementares, hemograma, PCR, para fazer o diagnóstico de bronquiolite. O painel viral, também a nível ambulatorial, não se coleta, não é consenso a coleta. Nesses últimos anos, né, principalmente com a pandemia, nós temos coletado, porque é um modo de diferenciar se aquele quadro respiratório é uma bronquiolite, é algum outro vírus, ou se é um Covid-19. Então, tem se coletado do ano passado para cá, mesmo a nível ambulatorial, a nível de consultório. Então, como que vai ser a história, né? O quadro clínico. É aquele quadro que vai começar com sintomas de vias aéreas superiores, a coriza, a tosse, uma congestão nasal, pode ter febre ou não, e aí, lá pelo terceiro dia, começa o quadro de infecção baixa, né? De acometimento baixo, a taquipneia, as tetrações, as tiragens e a ausculta pulmonar alterada, com os estertores, os sibilos e o tempo expiratório prolongado. Completando o que eu disse, que os exames não são de rotina indicados, o que a gente faz em pacientes internados, sim, a coleta do painel viral em todos os pacientes internados. Isso é muito importante para a gente, principalmente para reduzir o uso de antibiótico, mesmo naqueles pacientes com quadro clínico arrastado, que a gente inicia um antibiótico, quando sai o resultado do painel viral, a gente tende a retirar esse antibiótico, então, sim, é muito importante a coleta do painel em todos os pacientes internados. Questão de raio-x, de exames, rotineiramente nos pacientes internados, também não é necessário, mas acaba que nós realizamos um raio-x, porque são quadros moderados, às vezes tem diferença na ausculta, assimetria, a gente quer ver se tem alguma atletasia, alguma consolidação, então acaba que nós realizamos, sim, os exames a nível hospitalar. E como determinar a internação da bronquiolite? Basicamente, nós vamos determinar uma boa história clínica, né? O passado, os antecedentes desse paciente e uma boa avaliação. O exame físico é o mais importante, é importante a gente visualizar todo o tórax do paciente para a gente avaliar o padrão respiratório, avaliar se tem tiragem, se tem desconforto, avaliar a irregularidade da respiração. Então, é extremamente importante o exame físico. Às vezes, eles respondem muito bem ao tratamento clínico na emergência, chegam com desconforto respiratório, muitas vezes por obstrução alta, né, de via aérea superior, uma congestão importante, e a própria lavagem do nariz já ajuda bastante na melhora na sala de emergência, né? Não é um consenso a utilização de scores
para avaliar a internação dos pacientes. Nós, na Alvorada, nós temos usado, sim, o WUD, que é um score super simples de ser feito, então nós temos usado bastante, praticamente em todos os pacientes com quadro respiratório a gente utiliza, e a oximetria de pulso para a gente avaliar a necessidade de suplementação com oxigênio. Aqui eu coloquei a escala, né? É uma escala super simples, ela não tem nenhum gasto para o hospital, não tem nenhum problema para o paciente a realização, a gente não gasta mais tempo para realizá-la, porque todos os parâmetros que são avaliados são parâmetros que a gente já avalia no exame físico de uma criança, então é super simples de ser feita. Então, a gente avalia na ausculta respiratória a sibilância, a gente vai ver as tiragens, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a ventilação, a presença ou não de cianose. E aí nós vamos classificar as crises como leve, como crises moderadas e como crises graves. Então, a gente tem utilizado o UD, tanto no pronto-socorro, quanto na UTI, dia a dia, para avaliar o paciente. Completando as indicações de internação, quando falo de idade, a gente tem que ficar super atento àquelas crianças muito pequenas, principalmente os bebês menores de 3 meses, que pode ter um desfecho desfavorável. Então, se é um bebezinho pequeno, menor que 3 meses, que está no pico da doença, que está com desconforto, que não está mamando muito bem, às vezes vale a pena deixar internado, porque esses bebês podem piorar. Então, sempre avaliar essa questão da idade. A presença de apneia, é claro, né, é uma indicação de internação na UTI. O desconforto respiratório, avaliar a gemência, as tiragens, as frequências respiratórias muito altas, frequências maiores que 70, também são indicação de internação. E avaliar também a recusa alimentar ou a baixa ingestão de líquidos, que também é importante a gente estar avaliando. Eu deixei aqui em negrito em relação à oximetria de pulso, porque antes nós utilizávamos o parâmetro 94%, né, para suplementação de oxigênio, e hoje a gente mudou isso daí e tem se usado 92%. Alguns consensos utiliza o parâmetro 90%. Então, quando a gente vai suplementar oxigênio? Nós vamos suplementar o que foi visto, né, para mudar o consenso a nota de corte para suplementação, foi estudos recentes que mostraram que não teve um desfecho desfavorável naqueles pacientes que internaram com uma saturação de 90% a 92%, comparativamente com aqueles pacientes que internaram com uma saturação acima de 92%. Então, a partir desse estudo, foi revisado o corte sobre a suplementação de oxigênio e passou a ser alguns consensos MADA 90%, outros consensos 92%. Eu coloquei aqui os consensos todos, né, com a recomendação, e destaquei a Academia Americana de Pediatria, que ela diz que o médico pode não suplementar oxigênio se o paciente estiver com uma saturação maior que 90%. E o consenso inglês diz para dar oxigênio, para suplementar oxigênio naqueles pacientes com bronquiolite, que a saturação está persistentemente menor que 92%. Então, aí tem a diferença de consenso para consenso, mas é entre 90% e 92%, não mais 94%. O tratamento, a grande maioria dos estudos nas revisões, nas atualizações, focam no tratamento, porque é nele que eles avaliam a questão de alguma medicação reduzir o número de admissão. Então, a grande maioria dos estudos é sobre o que ajuda e o que não ajuda na bronquiolite. Então, o que não deve ser usado ou o que deve ser usado com parcimônia. Uma coisa que é bem estabelecida é o corticoide, tanto sistêmico
quanto o corticoide inalado não deve ser usado na bronquiolite, isso é unânime em todos os consensos, então o corticoide não é usado. O sulfato de magnésio também não é usado, ainda não tem dados consistentes para liberar a utilização, então nós também não utilizamos. O salbutamol, a solução salina hipertônica e a adrenalina nebulizada, vou falar separadamente de cada um. Então, vamos lá. O broncodilatador, no caso, o salbutamol, né? Antes, o consenso americano, a Sociedade Americana de Pediatria, o consenso inglês e o canadense, consertando aqui, a Sociedade Americana, o consenso inglês e o canadense não utilizam mais o broncodilatador na rotina dos pacientes com bronquiolite, não é mais utilizado, isso é consenso deles não utilizar. O que eu queria dizer é que, anteriormente, a Sociedade Americana dizia que você poderia fazer um teste inicial, avaliar a resposta com o uso do broncodilatador, se tivesse uma resposta boa com o uso, poderia usar. Hoje ela tirou isso e não é recomendada o uso do broncodilatador nas crianças com bronquiolite. Os que mantêm ainda é o italiano e o espanhol, que eles não utilizam, né, de forma rotineira, eles falam de fazer um teste cuidadosamente monitorado, igual era feito, igual a Sociedade Americana dizia anteriormente, né? E o australiano, ele diz sobre a utilização do broncodilatador nos pacientes maiores que 9 meses, naqueles com sibilo recorrente. E o francês também diz mais ou menos isso, que é para utilizar, não utilizar no primeiro episódio, utilizar naquelas crianças com sibilância recorrente, naquelas com status atópicos, né? Então, foi visto que tem uma menor eficácia o uso do broncodilatador quanto menor a idade, então não tem se usado tanto o broncodilatador como anteriormente era pregado. Então, eu coloquei esse quadrinho aqui, nunca em pacientes abaixo de 9 meses, quase nunca entre 9 meses e 1 ano, às vezes nos maiores que 1 ano, para a gente ainda pensar o que é o melhor a se fazer, né? Sobre a solução salina hipertônica, ainda é uma grande incógnita. O consenso inglês não recomenda o uso da salina hipertônica. Os outros consensos recomendam, o americano recomenda uma recomendação fraca do uso, e uma recomendação da grande maioria deles é nos pacientes internados, não naqueles pacientes na sala de emergência. Então, a grande maioria utiliza, sim, a salina hipertônica, mas nos pacientes internados, o americano naqueles pacientes com mais de 72 horas de internação, o canadense também nos pacientes internados, o espanhol também, e o francês, que está tampado na coluninha, fala sobre o uso nos pacientes internados, nos quadros moderados e graves. E aí, esse estudo recente viu que a salina hipertônica reduz o tempo de internação dos pacientes, né, com bronquiolite, mas não uma redução significativa. Então, ainda não é a medicação que vai reduzir de forma significativa mesmo o tempo de internação das crianças com bronquiolite. A adrenalina nebulizada, em todos os outros consensos, na tabela que eu tenho, que eu não coloquei aqui porque ela não ficou muito boa, eles não recomendam o uso da adrenalina nebulizada. O único que recomenda para fazer um teste terapêutico na emergência é o consenso canadense,
Mas nesse estudo, assim como a salina hipertônica, viu uma redução no tempo de internação, mas uma redução que não foi significativa. Eu resolvi colocar sobre a fisioterapia, porque a fisioterapia, nós intensivistas pediátricos, nós amamos uma fisioterapia, e a gente sempre acha que resolve a vida do bebê com bronquiolite, né? Mas o que foi visto, o que é visto, que não é, o que é consenso, que a fisioterapia não deve ser feita rotineiramente, ela não reduz os dois fatores mais importantes, que é o tempo de internação e o tempo de uso de oxigênio, e o consenso britânico, ele recomenda a fisioterapia naqueles pacientes com comorbidades, pacientes com fibrose cística, os pacientes com encefalopatia, os pacientes com doença neuromuscular, então, eles indicam a fisioterapia nesses pacientes, né? Mas, de forma geral, não é indicada a fisioterapia. O que a gente vê é que a aspiração nasal, não a aspiração traqueal, ajuda muito naquelas crianças com desconforto respiratório causado por excesso de secreção em vias aéreas superiores. Isso a gente vê que resolve mesmo, ajuda principalmente na alimentação, né? Então, melhora o desconforto, melhora a dificuldade para mamar e melhora também o sono. Então, não deve ser feito rotineiramente, mas se as crianças estiverem com uma obstrução nasal importante, sim, deve ser indicada a aspiração nasal. E, por fim, falando sobre o suporte ventilatório, a gente está cada vez menos entubando as crianças, isso é bom, né? Tem se visto muito a utilização da ventilação não invasiva nas crianças com bronquiolite grave e está associado muito ao declínio das intubações nos últimos anos. E o que a gente vê que tem ajudado muito também, que a gente fala que a menina dos olhos do intensivista pediátrico, é o catéter nasal de alto fluxo, porque ele é um dispositivo que é super bem tolerado pelos bebês, né? Não é tão difícil como a ventilação não invasiva, que é mais trabalhoso, tem que sedar mais o bebê. O high flow tem uma adaptação muito boa e reduz muito o esforço respiratório dos bebês com bronquiolite. Ainda não tem como fala, uma escala para se seguir, quando usar high flow e quando não usar. Não é para usar para todo mundo, não tem benefício nenhum em usar para todo mundo, para todos os casos de bronquiolite. O que a gente tem feito na Alvorada nós temos classificado as bronquiolites de acordo com a escala de UD, e a partir daí a gente tem indicado o catéter nasal de alto fluxo. Então, aquelas crianças com score maior que 4, com uma bronquiolite moderada, eu estou respaldada a usar o catéter de alto fluxo. Vai ter um benefício para essas crianças. Eu acho que era só isso que eu queria falar. São as últimas atualizações, é bem rapidinho, mas eu acho que é uns pontos bem importantes no nosso dia a dia. Parabéns, Ana Cláudia. Primeiro que fez a apresentação no tempo preconizado, aí, 25 minutos, e foi bem sucinta e direta, de acordo com o que nossas reuniões clínicas preconizam aqui. Eu gostaria de iniciar com algumas observações, depois eu abro para o público para fazer perguntas e dar sugestões, assim por diante. A primeira coisa é que, assim, é fundamental que cada serviço tenha o seu protocolo de bronquiolite aguda, porque, como a gente viu, como a Ana Cláudia mostrou muito bem, existem divergências de protocolo entre os diversos guidelines, dependendo do país.
Então, não existe uma uniformidade, justamente pela falta de evidências. Então, é importante que o serviço que a gente trabalha, tenha o seu protocolo, porque aí todos os membros do corpo clínico vão atuar de forma, né, coesa. Então, não adianta um colega chegar lá e prescrever corticoide, o outro prescrever antibiótico, outro prescrever salbutamol, porque você não tem um protocolo, então ele se sente livre para fazer o que quiser. Então, por mais que a gente possa estar errado em algum protocolo e tem que estar sempre passível de atualizações dos protocolos, é importante, em primeiro lugar, existir um protocolo e que o corpo clínico esteja atento àquele protocolo. Esse é o primeiro ponto, porque aí você vai ter um melhor desfecho dos pacientes. O segundo ponto, que eu acho que é importante, é esse que está na tela aqui, é a escala de Wood-Downs modificada por Ferrez. É importante que você tenha dados objetivos para você, por exemplo, alocar o seu paciente para o catéter de alto fluxo, ou para uma ventilação não invasiva, ou para uma intubação orotraqueal, né? Então, a gente já passou daquela época em que todo mundo fazia as coisas porque achava, eu acho que o paciente está cansadinho, então eu vou fazer tal coisa, eu vou intubar. Então, acho que a gente já passou dessa época. A gente tem que documentar aquilo que a gente faz dentro da UTI pediátrica. Então, eu fiz a escala de Wood-Downs-Ferrez, o score deu 4 para cima, então estou indicando o catéter de alto fluxo, porque eu não vou indicar um catéter de alto fluxo para uma criança com score de 2, porque senão eu vou estar fazendo uma iatrogenia também. E também não vou indicar o catéter de alto fluxo com uma criança com score de 8, uma criança que era para estar sendo entubada. Então, a gente precisa ser objetivo nas nossas avaliações. Isso vale para os outros pacientes de outras patologias também. Então, por exemplo, asma, o paciente foi admitido, você tem que fazer o score de asma. No dia seguinte, você tem que fazer o score de asma e assim por diante, para ver uma avaliação objetiva do paciente e não ficar à mercê de uma avaliação subjetiva da equipe. Nós temos que ser objetivos na nossa avaliação. Então, a gente está nessa fase, a gente já está numa fase de achismo ainda, né? Uma outra coisa, eu acho que a Ana Cláudia foi muito feliz no posicionamento em relação às faltas de evidências e assim por diante. Eu acho que talvez algumas coisas estão ficando para o passado mesmo, né? O uso de corticoide, o uso de antibiótico, são coisas que realmente estão ficando no passado. Mas o que a gente tem visto com maior frequência é o uso ainda do salbutamol. Isso a gente tem visto com uma frequência ainda importante nas mais diversas UTIs aí, apesar de não ter evidência. Então, essa tabelinha aqui eu acho que é bem feliz, e uma vez conversando com o Troster deu vamos dizer assim, uma dica não baseada em evidência, mas anedótica. Ele diz o seguinte: de uma maneira geral, eu não recomendo o salbutamol para criança com bronquiolite nenhuma. Só que, se a criança já teve mais de uma internação por bronquiolite e os pais têm história de asma, os irmãos têm história de asma, pode ser que exista um componente de não bronquiolite ali, mas um componente de hiperreatividade já relacionado à família. Então, a gente também tem que pensar na história familiar quando a gente pensa no uso do salbutamol, né? Agora, as outras terapêuticas realmente estão caindo por terra como o Gustavo falou hoje de manhã, quando eu tive uma reunião com ele, hoje você trata a bronquiolite com inalação com soro fisiológico, mais nada. Então, eu acho que a gente precisa, né, armado de um protocolo assertivo, você fazer menos para o paciente e deixar aquela fase, né, da bronquiolite, daqueles 7, 9 dias da bronquiolite passar. Então, acho que é isso. Eu vou abrir a palavra aqui para as pessoas. Temos 19 pessoas assistindo hoje. Então,
Então, quem quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone aí, por favor. Colete, eu tenho uma pergunta para a Ana. Ela mencionou aí que o rinovírus, né, tem um tempo de internação um pouco mais baixo que o PCR. Se há alguma característica diferente ou porquê disso, se tem alguma evidência sobre isso? Bem, o que eu vi O do porquê? Não, na verdade, eu não sei te dizer isso, eu vi num estudo dizendo que foi visto que as crianças que tinham bronquiolite por VSR tinham um tempo de internação maior comparativamente ao rinovírus. Ao rinovírus. E que o rinovírus é responsável pela aquela sibilância mais persistente, né? Isso. Perfeito. Mais alguém aí quer conversar? Esse assunto é muito interessante, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, colocar uma posição? Colete, eu acho que assim, que nem a gente falou, é um assunto que você já apontou, que é um assunto amplo, né, certo? Bem subjetivo, na verdade, a gente tenta ser objetivo, mas todo mundo tem uma opinião sobre, porque é o dia a dia da pediatria, tá? E que nem você mesmo falou, se a gente não for objetivo com os scores, por exemplo, a gente vai ser o plantonista que ou é mega receoso da situação, ou aquele plantonista que normalmente não faz nada. E pode ser o mesmo paciente, você pode ser super bem e sair super mal. Então, por isso que você mesmo falou que o score para a gente define o que a gente deve seguir. Em relação aos vírus mesmo, a gente sabe que tem alguns vírus um pouco mais fortes, né? Que o adenovírus, o metapneumovírus, a gente vê um pouco mais estendido e com complicações maiores que a gente vê no dia a dia. A gente não documenta tanto, mas algumas publicações, porque até mesmo a gente fez com adenovírus, acaba indo até para alta frequência oscilatória. Então, são coisas que a gente acaba vendo que todo mundo fala que é só um resfriado, mas que pode, às vezes, acabar complicando um pouco mais. Perfeito. Aquela história. Mais do que 90% dos casos de bronquiolite, você trata em casa. E você não precisa fazer raio-x, você não precisa fazer medicação, nada. São cuidados bem básicos. Uma parcela dessas bronquiolites são internadas, né? Você acaba internando. Uma parte na unidade de internação, nem na UTI. E esses pacientes que vão para a UTI, né, a maior parte deles tem um curso que hoje em dia raramente você entuba por conta do catéter de alto fluxo, você fazendo o score e colocando o catéter de alto fluxo precocemente. Então, hoje nós já temos alguns estudos mostrando isso, né, que você reduziu a taxa de intubação. E uma parcela ínfima desses pacientes, vamos dizer 0,1%, eles ficam graves, fazem um síndrome de desconforto respiratório, podem ter co-infecção bacteriana, né? A gente está participando de um estudo mundial sobre co-infecção bacteriana em pacientes com bronquiolite para ver a prevalência disso e quanto o paciente fica grave por conta disso, que é o BACON, né? O estudo chama BACON. E então são coisas que nós estamos ainda descobrindo, né? Quando você acha que tem resposta para tudo, na verdade não, né? Você está descobrindo e você vai mudando a sua prática médica conforme as evidências vão surgindo. Então, o que nós fazemos hoje em medicina é bem diferente do que nós fazíamos há 3 anos atrás. Então, as evidências vão surgindo, vão mudando, e na pediatria isso é mais difícil ainda, porque raramente você tem um ensaio randomizado controlado. Então, você acaba utilizando dados de estudos observacionais, que têm um menor poder, né, de evidência, mas é o que tem para hoje, né? Então, O que a gente descobriu é que sem creche e escolinha não tem sazonalidade, né? Isso a gente viu ano passado, que não existe bronquiolite sem escola. Exatamente. Colete, eu tenho mais uma pergunta, aí serve para toda a bancada, para a Ana também, mas, por exemplo, há hospitais que não, infelizmente, ainda não usufruem do cateter de alto fluxo, né? Não tem essa
esse equipamento para uso. Então, a gente parte para a VNI, né? E muitas vezes a criança não tolera muito bem, não é tão tolerável igual o catéter de alto fluxo, vem a agitação, aquela coisa toda. E aí eu pergunto, qual seria o melhor sedativo, ou se não, para, vamos dizer assim, melhorar um pouco ou a adaptação da criança na VNI? Uhum. Eu acho que tem duas partes essa sua pergunta. Eu vou responder, depois a Ana Cláudia responde também a parte dela. A primeira é o seguinte, que não tem catéter de alto fluxo hoje quem tem preguiça. Por quê? Porque você não precisa ter um catéter da Vapotherm, você não precisa ter um catéter da Fisher & Paykel, porque você pode fazer um catéter de alto fluxo improvisado. Hoje em dia tem publicações que mostram como você improvisa gastando praticamente nada. Então, assim, é lógico, você está no hospital melhor, você vai querer usar um alto fluxo de marca, porque machuca menos o nariz, assim por diante. Mas eu conheço hospitais que improvisaram o catéter de alto fluxo, você colocando aquelas... fazendo a pressão com aqueles frascos e assim por diante. E o fluxo, enfim, o fluxo todo mundo tem, né? Porque se o hospital não funciona. Então, assim, eu acho que hoje não faz catéter de alto fluxo quem tem preguiça, enfim, de não conseguir fazer. Agora, a outra parte qual que era mesmo? A da sedação. Da sedação. Isso. Da sedação é interessante porque aí entra dinheiro, né? Porque assim, tem muitos estudos correndo nesse momento sobre o uso do Precedex tanto no catéter de alto fluxo bronquiolite, não invasiva. Porque não dá depressão respiratória que outros sedativos dão, né? Porque você não vai, de repente, colocar lá um midazolam, uma morfina. Você até pode tentar, ou a ketamina, você pode até tentar ir tateando, só que realmente não mais tem... perigoso, né? É difícil, mas o Precedex a gente tem bastante experiência já com isso, né? Já faz alguns anos que a gente tem usado bastante, e não só a gente, mas no mundo inteiro, né? Então, tem estudos acontecendo nesse momento sobre isso, e tudo leva a crer que seja uma forma bastante segura de você fazer a sedação com o paciente sem estar entubado, né? E assim, a gente tem visto que funciona bastante, né? Você mesmo tem usado e você tem visto que Sim. auxilia muito, né? O paciente, o score dele até baixa. Não sei se a Ana Cláudia quer complementar isso aí. Não, é isso que eu ia falar, que a gente utiliza, nesses casos que a gente precisa sedar o paciente com segurança, a gente usa sempre o Precedex, né? A gente trabalha em locais que é disponível o Precedex, então a gente sempre usa ele, mas é uma medicação cara, né? Que não é disponível em todos os locais. Então, o que eu mais vejo usando é o Precedex nesses casos, e a gente usa dose máxima com segurança. Ô, Gus, eu vou meter um pouco nessa história, porque assim... Tranquilo. O que aconteceu muito nessa história é porque era caro antes, porque tinha uma taxa de importação importante sobre as cânulas de alto fluxo. E de 2015 para cá, essas taxas desapareceram, foi zerada. Por isso que o alto fluxo conseguiu entrar no Brasil. Tá? Então, o custo dele não ficou tão alto quanto deveria. E agora, com o Covid, é que está disseminando a ideia da cânula de alto fluxo para o adulto. Sim, então, lá no Assunção retiraram as nossas cânulas para os adultos. Então, assim, tudo começa na pediatria, quando explode no adulto e ajuda, acaba se disseminando. Eu falo a experiência do Nordeste, no Salvador, 4 anos atrás, o alto fluxo, o auditor glosava tudo, porque ele não sabia o que era cânula de alto fluxo. Entendeu? Então, assim, se você olhar atualmente, qualquer pessoa médica, ele conhece a cânula de alto fluxo porque deu super certo com os adultos com Covid. Que nem a gente falar do ECMO. O ECMO, quando puxou da pediatria, era pouco utilizável. Quando veio o H1N1, que usou ECMO em adultos, explodiu. Então, é uma coisa que vai cada vez ser mais conhecida, mais baixo custo pela alta utilização. Já que o adulto está utilizando mais,
os hospitais vão adquirir e acaba a gente podendo ter melhor facilidade para o uso. Beneficia a gente também, né? Beneficia Muito a gente, porque o hospital colocação. acaba comprando para o adulto e a gente vai ter nosso benefício no uso na pediatria. Uhum. Entendeu? E que nem o Colete falou, assim, no mundo ideal, o Precedex seria a melhor medicação para sedar. Mas, infelizmente, o Precedex é uma medicação onerosa. Né? E que aí acaba tendo que se adaptar em diferentes regiões. Às vezes se usa ketamina, que reza a lenda que melhora o quadro pulmonar, mas também deixa hipersecretivo. Tem esse lado. Acaba piorando. Tá? Então, cada um tende a ter que nem a gente faz, ter um protocolo para uma sedação nessa situação para adaptar a sua realidade. A gente sempre quer fazer o ideal, que para a gente, eu acho que ketamina seria sempre o melhor, já que tem vários estudos sobre. Porém, caso não possua na unidade, o ideal é que tenha um protocolo que tente tatear o que seria melhor para o paciente. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E aí eu vou lançar mais uma polêmica para a Ana, que é a da fisioterapia, Ana. Assim, porque a gente vê que há um certo benefício da aspiração e a retirada desse excesso de secreção. Então, fica aí, paira essa dúvida no ar, né, da fisioterapia. Sim, Gus, eu vou jogar mais lenha na fogueira, Gus. Certo. Se você pegar um estudo francês, na França é proibido aspirar. Na França é proibido aspirar o paciente com bronquiolite. Se você vê o fisioterapeuta manobrando a criança, parece que está enforcando. Atirando o pulmão. Tá certo. Nós vemos, né, as crianças com bronquiolite que melhoram muito com a fisioterapia. Mas não é a fisioterapia da aspiração traqueal. A lavagem nasal e a aspiração sub-aérea superior já traz um benefício muito importante para elas. Não precisam ficar fazendo manobra, aspiração traqueal. Aspirar traqueia. Isso. O que ajuda mesmo é retirada de secreção alta, né? Boa. E os estudos mostram que não tem benefício. Eu queria comentar essa informação, porque, na verdade, assim, é importante, porque fisioterapia é um termo bastante amplo. Fazer fisioterapia na criança é um termo amplo. O que é fazer fisioterapia, né? O que os estudos mostram, na verdade, é aquela fisioterapia, tipo de fazer tapotagem, fazer aquelas manobras realmente violentas quase, né, a criança, não muda o desfecho. Agora, exatamente, você não vai deixar de tirar aquela secreção que está lá em abundância. São duas coisas bem diferentes, né? Então, não muda o desfecho você fazer aquelas manobras como se o paciente estivesse entubado, né? Tapotagem, faz isso, faz manobra de decúbito e tal, porque a criança pode até piorar, pode ficar mais hiperreativa. Tão diferente. Muito bom. Tem mais alguma observação a ser feita aí? Alguém mais tem alguma dúvida? Todo mundo sabe tudo de bronquiolite agora? Colete. Oi. Oi. Eu tenho, assim, não Márcia, chega a ser uma dúvida. Bom? Oi? Oi, Márcia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Então, muito boa a aula da colega, mas, assim, às vezes o que eu fico pensando, assim, normalmente a gente compara sempre ou usa um material que é o da Europa ou Estados Unidos para fazer a comparação, né? Mas eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que nossos pacientes são muito diferentes, porque entra desnutrição, entra erro alimentar, um monte de coisa. E chegam pacientes que às vezes é difícil você às vezes não usar um broncodilatador, a fisioterapia já ficou mais esclarecida aí que vocês questionaram, que eu também fiquei até meio chocada, né? Mas agora eu já entendi melhor. E às vezes até a necessidade de uso de antibiótico em alguns casos, porque os nossos pacientes são muito diferenciados, chegam em situação social, eu não sei o que vocês estão lidando aí, né?
em São Paulo, mas a gente aqui na Baixada, você conhece também a Baixada, né, Colete? Sim. Então, assim, me parece uma realidade muito diferente de tudo isso aí. Às vezes eu fico até pensando como que será o tipo do paciente nos Estados Unidos ou na Europa, porque tudo parece tão fácil, tão... Assim, só você olhar para a cara do paciente, de repente eu acho que ele já melhora, ou você coloca só, sei lá, põe um sorinho, né, na veia e tudo. Então, assim, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas nem sei, alguns pacientes sim, mas nem sempre os pacientes que a gente tem lidado consegue ser de uma forma assim tão simplificada. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Uhum. Márcia, tem duas coisas, né? Primeiro, que você tem razão no sentido de que os estudos, eles, na maioria das vezes, são feitos em países desenvolvidos, até pelos recursos que eles têm e a cultura, né, de pesquisa clínica que eles têm. Isso você tem razão. Mas existem, assim, muitos estudos também em países em desenvolvimento, como o nosso, e mostrando a mesma realidade, quer dizer, o uso do antibiótico ele pode até piorar o quadro clínico do paciente, porque ele vai ficar mais tempo internado, ele vai ter que pegar, no mínimo, uma venóclise ou então um acesso central e assim por diante. Então, assim, o desfecho dos pacientes, mesmo em países em desenvolvimento, é pior, né? É pior. Esse estudo do Bacon, por exemplo, que países em desenvolvimento como o nosso e outros mais da América Latina participam, ele está tentando mostrar exatamente isso, né? Qual que é o nível de co-infecção bacteriana para justificar o uso de antibiótico, né? Então, vai ser interessante ver os resultados desse estudo para responder essas perguntas, né? Ninguém é o dono da verdade, óbvio, mas as evidências mostram isso, né? Que o antibiótico realmente, independente de onde você esteja, não vai beneficiar o paciente. O corticóide certamente vai prejudicar o seu paciente, até porque o corticóide ele vai atuar num gene em que o vírus sincicial respiratório, por exemplo, ele desliga esse gene e você vai piorar o estado geral do paciente quando você usa o corticóide numa bronquiolite. Então, o paciente que ficar internado 3 dias vai ficar internado 1 semana e assim por diante. Então, são evidências. Não existe nada 100% certo a bronquiolite, né? Então, chega a ser interessante. Por isso que é tão interessante e tem que ser discutido caso a caso. Mas, de uma maneira geral, as evidências mostram para isso. E cada vez mais os países em desenvolvimento, na América Latina mesmo, têm feito estudos e corroborando para essa assertividade nessas questões. Quer dizer, a fisioterapia, aquela fisioterapia de tirar a secreção, não de, né, descer o rei no paciente, né, de fazer aquela fisioterapia, porque como é uma doença de hiperreatividade, o paciente pode piorar. O uso do antibiótico pode piorar o paciente. O uso de corticoide pode piorar o paciente, né? E se por algum motivo você acha que tem uma justificativa para utilizar, nada melhor do que discutir com a equipe, discutir com o diarista, discutir com o coordenador, porque cada caso é um caso. O protocolo, ele é uma orientação geral, mas sempre que você faz alguma coisa guiado pelo protocolo, você está certo. Se você faz uma coisa fora do protocolo, você tem que justificar. O protocolo só existe para isso, né? Para você ter as suas condutas justificadas e para quando você quiser sair do protocolo, que não é pecado nenhum, você justificar, olha, conversei com o diarista, ele concorda que esse paciente pode ter uma co-infecção bacteriana, vamos entrar com antibiótico, mesmo sendo bronquiolite. Enfim, tudo é uma questão de discussão. Não sei se eu consegui esclarecer ou se a Ana Cláudia tem alguma observação a fazer a mais. Eu concordo com o que você colocou, os pontos que você colocou em relação ao antibiótico. A gente não tem usado quase nenhum paciente, né? Aqueles com quadro arrastado que geralmente a gente inicia. Quando sai o resultado do painel viral, a gente retira com segurança o antibiótico. O corticoide também a gente não tem utilizado em nenhum desses pacientes.
Agora sim, o broncodilatador, a gente avalia a questão paciente por paciente, com os pontos sempre sobre sibilância recorrente, com os, igual você já tinha dito, com quadro de atopia, tudo isso. Mas é importante cada hospital ter seu protocolo, né, para sempre seguir a mesma receita. A própria pesquisa do Bacon, né, Colette, foi da La Rede, eles vieram originários de um survey deles mesmos, que eles fizeram na América Andina, que observou que mais de 50% das UTIs na América do Sul usavam antibiótico com bronquiolite, que foi que levou a querer fazer esse estudo, não? Exato. E assim, apesar de parecer um estudo, um tema batido, né? Mas esse aqui é o problema. As evidências ainda são escassas. E como a gente tem muita dificuldade de fazer ensaio randomizado, controlado em pediatria, a gente tem que fazer estudos observacionais, surveys e assim por diante, né? Mas as evidências elas vão se acumulando e a gente tem que fazer parte desse grupo que acumula evidências e que faz parte do processo. A gente não pode ficar só observando de fora a história acontecer, né? A gente tem que participar dessa história. Nicolete, só para colocar um adendozinho aí em toda essa questão, que a Ana frisou e deixou bem claro que isso é a bronquiolite nata, né? Não é a bronquiolite com comorbidades. Acho que as comorbidades são o que a Márcia quis alocar aí, são as comorbidades que isso aí tem que ser tratado. Se tem uma pneumonia associada, se tem uma desnutrição e tudo mais. O que a gente está conversando aí, o que a Ana deixou bem claro, é a bronquiolite pura, né? Esse que é o X da questão. Aí a gente não usa de jeito nenhum, né? A Paty tem uma pergunta? Oi. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria só ilustrar aqui com duas considerações. Eu acho que quando ela fala da característica das nossas bronquiolites, eu acho que não precisa ir muito longe, né? Eu acho que depende muito, é um pouco cultural e um pouco assim de quão precoce esse paciente chega, né? Porque quanto mais precoce você trata e dá o suporte, eu acho que a evolução é melhor, né? E a gente pega aquelas bronquiolites que já chegam muito ruins ou que foram, sei lá, mal conduzidas no pronto-socorro, não tiveram suporte, aí a gente acaba pegando numa fase mais tardia. E só para ilustrar, eu fiz um protocolo de bronquiolite, acho que até já conversei com você, lá em Santa Maria, onde eu trabalhava, a gente instituiu um protocolo de bronquiolite com aplicação da escala, e aí a gente determinou alguns horários para a escala ser feita, até 48 horas da internação, da abertura. E a gente, assim, teve um N pequeno, porque a gente começou em março, a UTI fechou em setembro, então a gente conseguiu pegar aí 3, 4 meses de aplicação do protocolo. A gente, na época, eu consegui levar o CAF para lá, então a gente já testou o Vapoterm e o Fischer. E, assim, eu fiz uma análise preliminar dos dados, apesar de ser um N pequeno, eu não sei o que mudou o desfecho, assim, mas a gente teve uma mudança, a gente teve um efeito protetor do CAF, assim, com odds ratio de 0,76. Então, a gente ficou na dúvida se o que mudou o desfecho foi a instituição do protocolo e a gente conseguir pegar essas crianças mais cedo numa fase de piora, instituir um suporte ventilatório, ou se foi realmente o CAF, porque a gente passou, assim, mês de maio, época de pico de bronquiolite, sem intubar nenhuma criança. Então, assim, só para ilustrar aí que eu tive essa experiência bem bacana de fazer lá, a gente fez uma análise estatística, assim, caseira. A gente está tentando até publicar aí, apesar de um N pequeno, teve uma diferença quase significantemente estatística, foi bem bacana. Paty, muito legal saber essa sua experiência, e até vou relatar também uma que a gente teve lá no Assunção, que nós fomos o primeiro... Eu ia falar isso aqui agora. Quer falar? Fala você. Não, manda bala. É que nós fomos o primeiro hospital da Rede Dó a usar o catéter de alto fluxo. Nós queríamos, porque queríamos e tudo mais. Então, nós instituímos o catéter de alto fluxo na UTI, fizemos treinamentos e tudo mais, e nós vimos que a taxa de intubação reduziu. Só que, depois que nós introduzimos o catéter de alto fluxo no PSI, aí a taxa de intubação despencou. É aquilo que você mesmo tinha falado sobre o tratamento precoce, sem menção à cloroquina,
Mas assim, um tratamento precoce na bronquiolite, porque a gente viu, e isso a gente mandou para enfim, o setor de qualidade lá da Redditor, ganhamos um prêmio sobre isso, não sei o que lá. Justamente, a gente viu que o que fez a diferença foi usar o catéter de alto fluxo no PA, no pronto-socorro. Isso fez uma diferença imensa, porque você está tratando o paciente logo no começo. Porque se você for ver, entre o paciente entrar no PSI, ser internado na UTI e ir para o alto fluxo, você perde um tempo imenso. Você perde um tempo imenso. Então, quando você já coloca esse paciente lá embaixo, com o catéter de alto fluxo, você está reduzindo a taxa de intubação. Mas isso com score, né? Isso com score, lógico. Isso usando Porque fizeram isso na Austrália sem score nenhum, fizeram gato, cachorro, periquito, papagaio, 2 desfechos zero. Aquele estudo lá esquece. Agora essa Não, e talvez que você fez aí é muito boa, Paty. E aí, o que você pode eventualmente fazer é avaliar estatisticamente para os fatores confundidores, né? Você tem alguns fatores que são confundidores que você pode eliminar na análise estatística para ver se foi só o catéter de alto fluxo que teve esse efeito ou não. E aí, Colete, só fazendo um adendo rapidinho, que o único paciente que, infelizmente, como os adultos tomaram os nossos autofluxos lá do Assunção, o único paciente que nós não conseguimos colocar o autofluxo, que foi o que intubou e entrou até no estudo do Bacon lá, foi o único. Exato. Enfim. Bem lembrado. E aí a gente também vê que talvez tendo alto fluxo já no pronto-socorro como um arsenal, até diminua a incidência de uso de broncodilatador, porque chega no pronto-socorro, é muito difícil você receber na UTI um paciente de bronquiolite que não tenha recebido um aerolina no pronto-socorro. Praticamente todos, Paty, praticamente todos recebem, porque aí não chega lá recebe duas cansada, a sequências. primeira providência é a aerolina, né? Resgate de aerolina, nem chia, mas vai aerolina. A gente Porque tem que o paciente tratar a ansiedade cansado, do médico. não é? Isso passa por uma discussão com o PA, né? Porque muitas vezes a gente que é da UTI acaba não conversando muito com a equipe do PA, do pronto-socorro, sobre essas condutas, né? Então, talvez dependesse disso, mas o uso do catéter de alto fluxo no pronto-socorro é muito importante. O fator limitador não é o catéter em si, é ter fisioterapeuta no PSI. Esse que é o fator limitante de você colocar o catéter lá. Então, se o hospital tiver a boa vontade de alocar um fisioterapeuta para trabalhar lá, aí isso faz toda a diferença e fica mais barato. Em termos de gestão, a resposta é muito boa. Gente, eu sei que a discussão está muito boa, mas eu vou ter que encerrar porque o nosso compromisso é sempre começar às 8 e terminar às 9. A gente nunca estende, por melhor que esteja a conversa. O próximo mês, o tema vai ser doença do refluxo gastroesofágico e uso de procinéticos, que é uma coisa que é usada com bastante frequência no hospital, o procinético. O Dr. Márcio Miyazato, da Escola Paulista de Medicina, do Hospital Sírio-Libanês e do Alvorada, que vai ser o palestrante. Vai ser uma palestra, com certeza, muito boa. E a gente, em seguida, libera a data e o horário, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Ana Cláudia. Você quer falar suas últimas palavras de despedida, por favor? Não quero não. Muito obrigada. Então, tá bom. Obrigado pela palestra, foi excelente. Obrigado a todos pela presença aí. Nós tivemos 20 participantes hoje, foi excelente. Show de bola. Um abraço, até o Parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.